Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndtson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho hoje a honra, o privilégio de ter conosco para esse bate-papo, para conversar com o Sérgio Pisa, diretor de Recursos Humanos, TI e Comunicação na Klabin, desde 2012. Adicionalmente, é membro dos comitês de pessoas, dos conselhos de administração da Oi e Petrobras. Sérgio é expert na definição e no desenvolvimento de estratégias de capital humano, apoia conselhos, líderes e empresas em conduzir transformações culturais e organizacionais, desenvolvimento da liderança, engajamento de talentos, remuneração executiva, avaliação e processo de sucessão. Anteriormente, ocupou diversas funções gerenciais na Ford e na diretoria da Kraft Foods, no Brasil e nos Estados Unidos, e da Claro e da Contax. É graduado e mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mestrado executivo pelo INSEAD em Consulting and Coaching for Change. Além disso, é autor do livro O Enigma da Liderança. Sérgio, não sei se me escapou alguma coisa, se é isso mesmo. Tá tudo Não, certo? tá certo. Para mim, a honra e o privilégio são meus. Obrigado pela leitura da minha biografia, é isso mesmo. Mas, na verdade, eu diria que eu sou um apaixonado para ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Acho que é só isso, no fundo. Muito legal, muito bom, Sérgio. Seja muitíssimo bem-vindo. Tenho certeza que quem nos escuta vai aprender e gostar muito aí do nosso bate-papo. Sérgio, única indústria brasileira no índice Dow Jones de sustentabilidade nesse ano, a Klabin já está pronta para entrar nos mercados de carbono e de serviços ambientais. Conta para a gente qual que é o plano de sustentabilidade traçado pela companhia e como que vocês estão trabalhando esse tema ESG, né, a sigla em inglês de parâmetros ambientais, sociais e de governança, com seus diversos stakeholders? É uma excelente pergunta. Nós, da Klabin, a gente tem um orgulho muito grande de agora fazer parte desse índice global, né, da Dow Jones de sustentabilidade. É um motivo de honra que coroa um trabalho que a Klabin vem fazendo há meros 120 anos. Né? Agora, além desse trabalho que a gente vem fazendo, né, e eu vou querer explicar um pouquinho, eu vou te responder sim quais são os nossos planos para daqui para frente, porque 120 anos a gente tem orgulho da nossa história, mas na verdade é daqui para frente, né? Mas o que eu acho importante falar sobre a questão de ESG, né, das questões ambientais, sociais e de governança, é que na Klabin isso não é papo, é razão de existir. O negócio da Klabin ele é estruturado de uma maneira tal, onde você tem a floresta, que da floresta a gente faz a celulose, da celulose a gente faz o papel ou o cartão, e a gente converte o papel em sacos, caixas e embalagens. Né? Então, se eu não cuidar da minha floresta, se a minha floresta não for manejada de uma forma sustentável, o meu negócio deixa de existir. Então, para a gente manter a Klabin por tanto tempo, significa que a gente fez um manuseio correto da floresta. Agora, se eu tenho que cuidar da floresta, eu tenho que cuidar da flora e da fauna da floresta. Então, eu tenho também que cuidar da água, né? Tenho que cuidar do ar. Então, eu cuido do meio ambiente para que a floresta continue. E se eu cuido do meio ambiente, eu tenho o cuidar na essência. Então, eu tenho que cuidar dos meus colaboradores, cuidar das pessoas na minha comunidade, cuidar da sociedade. Então, é da lógica do negócio da Klabin
esse cuidar ESG, né? Então, isso está dentro de nós já há bastante tempo. A gente faz parte do relatório ESG da B3, né? A gente está no índice da B3 também, como empresa sustentável, novamente agora este ano. Então, a gente tem a sustentabilidade como razão de ser da longevidade do nosso negócio e do nosso negócio rentável. A gente tem que gerar renda nas comunidades, pensar nos nossos clientes, pensar nos nossos fornecedores. Enfim, essa é a história. Daqui para frente, qual é a grande aspiração da Klabin? A Klabin, ela é uma empresa da bioeconomia, que hoje faz papel a partir de uma fonte renovável. Então, tem uma fonte renovável, que é a floresta, e eu produzo papel, que é da bioeconomia no sentido de você usa de novo, reusa, recicla, ou ele é biodegradável. Então, o papel é um produto de fonte renovável, sustentável. Então, o que a gente tem essa lógica, que é muito importante para o futuro do planeta, e a gente tem a opção também de ter outros usos para a floresta. A gente tem, por exemplo, planta piloto. Uma delas é uma planta onde a gente faz lignina, que é um outro produto da extração, que sai do processo de cozimento da árvore para fazer a celulose. A lignina, ela tem 1001 utilidades que a gente ainda está explorando. Ela pode servir como asfalto, pode ser como tijolo, ela pode servir para outros fins, né? A gente pode fazer madeira a partir de nanocelulose, sabe? De fibras muito pequenas que substituem o plástico no isolamento das embalagens. Então, a gente tem plantas piloto. A gente, com os extratos de produtos florestais, a gente pode fazer chá, pode fazer sabonete, pode fazer cremes. Então, a gente tem toda essa oportunidade da floresta no nosso longo horizonte. Mas, né, voltando ao ESG, o nosso plano específico, todo mundo conhece bem o ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente batizou os ODS de CODES, Klabin ODS, né? E priorizamos alguns desses. E para esses, nós definimos para 2030, eu preciso aqui da minha colinha para lembrar da maioria, de alguns deles, que eu lembro de muitos, mas posso esquecer. Então, a gente tem alguns objetivos públicos para 2030 na esfera de ESG, né? Então, até 2030, né? A gente vai, como você mesmo disse, né? A gente está pronta para entrar no mercado carbono, né? Então, a gente quer contribuir com uma economia de baixo carbono através da redução de participação de combustíveis fósseis para garantir uma matriz energética 92%, no mínimo 92% renovável, né? Uau. E a gente só compra energia de fonte renovável. A gente vai zerar a destinação de resíduos industriais para aterros. A gente vai aumentar para 30% a nossa liderança de gênero feminino. A gente tem um outro objetivo, que é ter 90% dos colaboradores que pertencem aos grupos de diversidade. A Klabin tem grupos autônomos, autogeridos, né, e apoiados pela Klabin. Um é o Cá Entre Nós, que cuida, que representa a diversidade de gênero na liderança. A gente tem o grupo que eles se chamam aqui, se batizam aqui de Black, que fazem o papel de ouvidoria da questão racial. A gente tem um grupo do grupo de afinidades, que eles têm a questão de todos os LGBTQ+, né, para que a Klabin avance nesses temas. Então, são grupos não hierárquicos, espontâneos, mas que a gente apoia, institucionalmente falando, e a gente quer que 90% dessas pessoas se manifestem positivamente com relação ao respeito na Klabin. A gente vai atender as metas acordadas chama Science Based Targets Initiative, né? Que é bem importante esse compromisso que a Klabin tem com relação ao clima, né? Por exemplo,
captura líquida de 45 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera entre 2020 e 2030. E aí vai, eu não vou ficar, tá ficando meio chata essa narrativa, mas a gente tem compromissos públicos assumidos para 2030, dentro dos ODS da ONU, esses que a gente priorizou, a gente chama de CODs, Klabin e ODS. Enfim, faz parte do DNA da Klabin, mas a gente tem que continuar muito forte essa busca, porque a gente acredita que isso é bom para a Klabin, é bom para o planeta, enfim, a gente está muito feliz em fazer parte desse movimento no mundo, né? De cuidar da água, do ar, da floresta, do ambiente, das pessoas, com boas práticas de governança. Enfim, fiquei chato nessa resposta? Não, excelente, muito bacana. Parabéns pelo trabalho. E está no DNA mesmo. E a gente percebe isso de forma muito genuína, você nos contando. A Klabin também teve uma outra premiação, né? Ela foi escolhida como melhor do agronegócio em 2020, o mais importante prêmio de excelência empresarial do Brasil, criado em 1974, se não me falha a memória, eu acho que foi isso, pelo Exame. Isso. Quais foram os motivos, os principais motivos, Sérgio, dessa premiação? Olha, foi uma premiação dupla, né? Porque foi a melhor do agronegócio e também a melhor do setor de papel e celulose, né? Então, outro motivo que a gente fica muito orgulhoso. Toda vez que a gente fica orgulhoso, isso não faz com que a gente fique mais nariz empinado, não. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né? O que a Klabin vem fazendo e com sua liderança tem conseguido bons resultados, é uma empresa que tem investido e acreditado no Brasil, né? Então, se a gente tem investido de forma inteligente, aumentando o retorno para todos os stakeholders, né? Para os acionistas, para os clientes, para o meio ambiente, para toda a cadeia de valor. Então, por exemplo, né, a gente anunciou um investimento de 9 bilhões de reais para ampliar a nossa capacidade de papel e produção de papel. A gente adquiriu uma unidade industrial no Ceará, numa cidade que chama Novo Horizonte. A gente investiu e ampliou de forma importante a capacidade de exportação via Porto de Paranaguá. A gente iniciou e agora a gente está concluindo o processo de aquisição e integração do negócio de embalagens que estava na mão da International Paper. Então, a gente vem investindo volumes significativos para o Brasil. E, sim, em 2016 fizemos um investimento de 8 bilhões, agora um de 9 bilhões, mas que transforma em indústria, que gera emprego e continua com a nossa pegada sustentável. Ou seja, mantendo sustentabilidade, crescendo, gerando retorno para a sociedade e para os acionistas. Acho que isso explica bastante do porquê a gente foi eleita a melhor do agronegócio e a melhor do setor de papel e celulose, né? Investimentos sustentáveis, bem executados, gerando emprego, renda, enfim, tudo isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. A pandemia do coronavírus provocou um aumento, né, na demanda dos produtos da Klabin, a maior, então, fabricante de papéis para embalagens do Brasil. Ela foi fundada, né, em 1899 e é uma das empresas mais antigas aí do país. A perspectiva de digitalização fez a Klabin abandonar os mercados que hoje a gente sabe que caíram muito de papel jornal e para imprimir e escrever. Quando ela fez essa opção, no início dos anos 2000, ninguém podia prever tudo que seria, né, essa economia digital. A necessidade de embalagem para transportar um mundo de coisas, né, alimentos, remédios, o que você quiser, eletroeletrônicos, enfim, que chega na casa das pessoas
encomendadas pela internet, né? Uhum. Hoje é super importante. Então, o comércio eletrônico, ele impulsionou o negócio de embalagens da Klabin brutalmente. Quais são, e vocês foram visionários, então é todo o mérito do mundo. Quais são as próximas apostas da Klabin sobre o mundo contemporâneo como os próximos motores de crescimento da empresa? Olha, Daniela, é uma história que vale muito a gente conhecer, né, estudar, porque eu sempre digo, uma empresa para ter 121 anos para agora, né, desde sua fundação, e ter passado por tantos ciclos econômicos, tantas situações, e ela ainda não, tiro ainda, e ela ser um modelo de negócio muito robusto, é porque, e o que eu sempre digo, não é que é uma empresa tradicional de 121 anos, é uma empresa para durar tanto tempo e ainda ter projetos tão consistentes para frente como os que eu vou te contar, é uma empresa que tem que ter uma capacidade de inovação constante. Então, a gente tende a ver uma empresa, poxa, fundada em 1800 e tanto, né? Uma empresa velha? Não, é uma empresa muito nova. Porque se ela não se adapta, se ela não consegue ir perpassando por todos os ciclos, todos os momentos e sempre saindo cada vez mais fortificada, ela é uma empresa que morre. Então, adaptação, inovação, entendimento de mercado, planejamento do que pode acontecer para frente, tem acertos e erros, aprende com os erros, né? Retoma a posição, vai para frente. Isso é de empresa resiliente, flexível, com muita capacidade de liderança, e muita humildade, né? Porque se você tem que sempre estar aprendendo e entendendo o que vem pela frente. Então, primeiro, a gente precisa manter a nossa grande capacidade de adaptação, né? E quando a gente olha para frente, a gente vê, primeiro, o mercado, como você falou, está num boom, mas isso continua. O mundo vai continuar demandando embalagens feitas de papel, né? Que são de fonte renovável, ter tudo aquilo lá, né? Então, o mundo vai continuar demandando embalagens, cada vez mais. Então, a gente tem que investir em mais, em comprar floresta, em investir mais em fábricas que transformem, em usinas, né? Que transformem a árvore em celulose. A gente colhe a árvore que a gente planta, a gente não colhe árvore nativa, né? A gente só colhe o que a gente planta, faz parte do manuseio sustentável. Transforma em celulose, né? A celulose, hoje a gente usa para fazer papel, ou vender como celulose, mas também já temos uma celulose que vai crescer muito, que é uma celulose que a gente chama de fluff, o mercado chama de fluff, é uma celulose premium, que é a celulose que vai em fraldas e absorventes, né? Para esse fim. Você pensa no envelhecimento da população, na questão geriátrica, esse é um mercado que cresce, né? Que depende da nossa celulose. A nossa celulose também é utilizada para ser transformada por outras empresas em lenços, né? Esse tipo de papel, que também tem relação com higiene, que também é um mercado crescente. Então, a gente tem que continuar investindo em celulose. Como eu disse antes, a gente está investindo em máquinas de papel, já uma começa o ano que vem e a outra planejada para 2023, para atender essa demanda. Então, só nesse crescimento orgânico, a gente tem muito investimento importante para fazer. Além disso, a Klabin ela lidera o setor de embalagens de papel, mas ele é um setor bastante fragmentado. Então, a gente também quer fazer aquisições ir consolidando, né, e consolidar esse mercado de embalagens, né? Por causa também desse crescimento de demanda. E, além disso, a gente continua com o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento para criar papéis que tenham barreiras, né, que substituam o plástico para não ter passagem de líquido, passagem de odor. Então, a gente tem toda uma tecnologia de utilização de celulose para que ela
isole, né, o papel para que ele substitua o plástico em algumas embalagens, né? Então, tem toda essa área de pesquisa que eu disse anteriormente de outros usos para a floresta. A gente tem investido uma quantia importante, né, em pesquisa e desenvolvimento do uso da nossa base florestal para diversos fins, né? Então, é uma rota, quando você olha assim a Klabin, nosso mapa estratégico e as nossas opções de caminho e prioridades, a gente está vendo que é um mundo que vai precisar de mais papel, que é um mundo da bioeconomia, e a gente tem a melhor floresta do planeta. Então, a gente vai estar nesse mundo, sem dúvida, fazendo a diferença. Será que eu respondi? Perfeitamente bem, muito bom, muito bom. Sérgio, nesse cenário, é crucial as empresas acelerarem seus esforços de transformação digital existentes, né? E capacitar, aí falando, executivo de RH, né? Capacitar a liderança em competências digitais, incluindo a gestão de equipes remotas com eficácia e alto desempenho, né? Com a pandemia do coronavírus, além dos escritórios adaptarem suas operações para o home office, muitas empresas também precisaram, e aí vem a minha pergunta, digitar seus modelos de contratação, de integração de novos funcionários, né, onboarding, treinamento, avaliação de desempenho, entre outros processos aí da área de recursos humanos. Como que estão esses processos digitais? Como estão esses processos de RH na Klabin? Conta para a gente um pouquinho. Eu vou contar, Daniela, e vou aproveitar para falar algo diferente, mas correlacionado, que eu acho muito bacana e importante. Eu ouvi de uma pessoa essa semana passada que a pandemia acelerou as coisas boas e acelerou as coisas ruins. Uma das coisas boas que acelerou foi todo esse processo de digitalização, inclusive das práticas de recursos humanos. E a gente também navegou essa onda de recrutamento, de onboarding, de avaliação de desempenho, de conversas via plataformas digitais, como desenvolver uma pessoa, como fazer uma venda para um cliente nesse novo cenário, como acompanhar a evolução dos trabalhos. Enfim, a gente navegou essa onda com implementação de aplicativos, com treinamento e capacitação das pessoas para essa realidade, e navegamos aí bem, foi bem acelerado, uma das coisas boas que a pandemia acelerou e a gente conseguiu surfar essa onda e foi ótimo. O que eu acho mais incrível e tenho muito orgulho de compartilhar com vocês, e durante a pandemia, a gente finalizou o processo de aquisição da parte do negócio que a gente comprou da International Paper, de embalagens. Mas não só isso, a gente fez a integração cultural via digital. Uau. Conhecemos todas as pessoas, fizemos no período após a oferta e antes da liberação do CAD, observando todas as restrições legais, fizemos as conversas para planejar a integração, e no D0, né, já tínhamos todas as decisões prontas, já tínhamos uma campanha de marketing, uma campanha de comunicação, uma convenção com todo mundo no mesmo dia por plataforma digital. Trouxemos todo esse pessoal para a nossa base de sistemas em todos os sentidos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma integração de uma empresa de 2.000 colaboradores e 5 unidades de forma digital, né? Digital. Todas as práticas de recursos humanos numa aquisição, que você imagina um processo de aquisição relevante, a gente fazer por via digital. Foi um orgulho muito legal. Foram integrados nesse caso, Sérgio? 2.000 colaboradores. 2.000 colaboradores.
aos 13 mil que vocês já possuem. A gente... Isso. A gente tem para 16 mil diretos e mais indiretos. A gente está falando 23 mil empregos, mais ou menos. Uau. Diretamente, não diretos, mas diretamente relacionados à Klabin, né? Então, foram 2 mil integrados digitalmente. Então, todo mundo recebeu, desde a sua camiseta até seu e-mail, já no D0, né? Com a integração, com as conversas, com as informações sobre a Klabin. Enfim, eu acho que isso mostra como a gente conseguiu aproveitar da digitalização no momento crítico do negócio. E são 50 dias desde esse D0, 50 dias hoje, ou 60 por aí, 50 dias. E eu diria que eu que já fiz tantas aquisições, eu diria que essa, do ponto de vista cultural, está sendo um show. A gente está muito orgulhoso do que aconteceu. Tudo digital. Parabéns. Usar a tecnologia a nosso favor, né? Mas que legal, muito bonito o case, bem bacana. É um case bem legal. Muito bom. Sérgio, conhecido como um setor mais tradicional, né? O de papel e celulose, e com uma taxa de transformação mais lenta, quais são os principais desafios para vocês para atrair jovens talentos e também talentos digitais e executivos, né? Atrair e reter. E aí, assim, complementando, quais são as competências que devem talvez ter até sofrido alguma alteração com essa pandemia, mais importantes da liderança daqui em diante? Deixa eu dividir em duas partes, né, a sua pergunta. Vou começar da segunda parte, das questões das competências. A gente tem um jeito que eu acho simples de tratar esse assunto, porém não é simplório, né? A gente pede à liderança uma atitude que se subdivide em 3 blocos: engajar pessoas, entregar os resultados e construir o futuro. Então, é muito simples: engajar pessoas, entregar resultado, construir o futuro. Que essa é uma ordem muito interessante. Eu preciso ter as pessoas engajadas para conseguir entregar resultados e para construir o futuro. Mas não é a única. Se eu vou construir o futuro, eu engajo as pessoas. Se eu entrego resultados, eu engajo as pessoas. Se eu entrego resultados, eu construo o futuro, mas se eu estou construindo o futuro, eu vou buscar mais resultados. Então, essa lógica desses 3 pilares, né, que são, dependendo da ordem, da ordem que você os coloca, você pode chegar a uma conclusão, é como a gente pensa as nossas competências. Então, se eu falo construir o futuro, eu estou pensando lá em relações com clientes e em inovação. Se eu falo engajar pessoas, estou pensando em desenvolver pessoas, times, essas coisas, né? Se eu falo em entregar resultados, estou pensando nas competências de orientação para resultado, para processo, enfim. A gente coloca o que o mercado chama de muitas coisas, a gente coloca dentro desses 3 pilares, que fica simples de entender, fica uma comunicação muito forte. A atitude que eu quero é essa: engajar pessoas, entregar resultados e construir o futuro, em qualquer ordem. Perfeito, perfeito. E aí eu falo assim, bom, se eu sou uma empresa com um modelo de negócio sustentável, sou uma empresa que está investindo para crescer, se eu tenho essa lógica de engajar pessoas para construir resultados, para construir o futuro e entregar resultados, né? Se eu me comunicar com o jovem, ele vai entender. Por mais que a gente não seja tão sexy quanto uma dessas empresas novas de tecnologia ou startup. Então, a gente tem uma proposta de valor de emprego, né, que eu acho bem interessante. E a gente tem tido um sucesso bom em atrair executivos, atrair liderança média e também em atrair jovens com carreiras promissoras para programas de desenvolvimento acelerado.
E também para atrair operadores para as nossas fábricas, engenheiros também, que é uma qualificação muito importante para nós, né? Então, sim, a gente tem o desafio gerencial, a gente tem o desafio das multigerações no ambiente de trabalho, mas eu acho que a gente tem essa proposta da sustentabilidade e do crescimento bem forte também. Se a gente comunicar bem isso com os jovens, a gente fica atrativo. Muito legal. E como você falou, essa pegada da sustentabilidade, o propósito, né, o DNA da companhia, tudo isso é super atrativo, né? Então torna a empresa assim um ótimo lugar para se trabalhar, construir carreira. Você fala muito também de construção de futuro, né? É o que as pessoas almejam, né? Assim, longo prazo, uma carreira, enfim. Olha, e tem isso tudo é muito importante e uma coisa que a gente não abre mão e eu acho é o básico do básico, mas é muito importante a gente dizer, é um ambiente de respeito, né? Sem assédio moral, sem intolerância, pelo contrário, com muita tolerância ou com muito respeito é a melhor palavra, né? É bem básico, todo mundo tem que ter. Mas se a gente vê aqui alguém saindo desse rumo, né, dando qualquer desvio, né, alguém ser ofensivo ou grosso ou desrespeitoso, não tem espaço aqui na Klabin, né? É o que eu sempre digo assim para os meus filhos. Você pode ter chefe que faz pressão, você pode ter muita exigência por resultado, mas se alguém faltar com respeito com você, perdoa uma vez, na segunda pede demissão, né? Eu falo isso para os meus filhos, então não posso deixar aqui dentro seja diferente, né? Que tem que ser igual ao que eu prego para os meus filhos, né? Perfeito, perfeito, excelente. Você falou há pouco, né, Sérgio? E aí você me lembra, porque os números, bens a Deus, são impressionantes, né? Mas a Klabin emprega aí mais de, sei lá, se 16 mil colaboradores ou 20 mil, mas enfim, acho que é nessa ordem de grandeza, estou correta? Correto. E muito, você próprio também já mencionou um pouquinho de alguns grupos da Klabin. Sim. Falou agora de respeito, de tolerância. Muito tem se falado em diversidade nas organizações. E aí eu estou falando de diversidade racial, de sexo, de faixa etária, profissionais com mais de 50 anos, entre outros, né? Uhum. Você falou do compromisso da Klabin em ter 30% da população, aí, dos colaboradores do sexo feminino. Você comentou algumas coisas, alguns grupos de diversidade que vocês têm, o Cá Entre Nós, o Kid Black, o LGBT, os grupos de LGBTQ+, enfim. Mas valorizando as diferenças, a gente sabe, né, que tem melhorias no clima organizacional, os colaboradores ficam mais criativos, mais inovadores e podem liberar seus potenciais. E ainda, né, segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, enfim, empresas nas quais o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 17% minimamente mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades. E aí a gente pode discorrer desse tema por um tempão e dizer dos benefícios, né, dos pontos de vista diferentes, backgrounds diferentes, culturas diferentes, elevando o patamar das conversas, da tomada de decisão e dos resultados, em última linha, da companhia. Conta para a gente como a Klabin está lidando com essa questão. E aí, depois, se você puder, diz o que você acha, né, de como as empresas estão se comportando, se ainda tem muito por se fazer, se você tiver que estar no caminho. Você falar mais ou menos 10%, você falar 18 mil toneladas. Então, vamos lá. Essa é um tema hoje bastante pertinente, muito bem-vindo e
Estamos fazendo um esforço na Klabin para aprender, para eliminar os vieses relacionados a gênero, para eliminar racismo estrutural. Estamos investindo bastante nisso e temos objetivos públicos, né, de melhorar nesses quesitos todos. E o nosso grande compromisso é ajudar desde a formação, né? Então, o que é bacana de se ver é que se eu pego uma empresa tão longeva, eu tenho colaboradores aqui com muito tempo de casa, né? Então, são unidades industriais que, em suas cidades, são é o principal empregador, então nossa responsabilidade social é gigantesca. Tem cidades de 70 mil habitantes que nasceram por causa de uma unidade industrial da Klabin, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E a gente, então, busca realmente mudar esse cenário para ter mais inclusão do que tem hoje, que temos que trabalhar muito nesse sentido. E o que me deixa esperançoso do caminho que a Klabin está fazendo é que se você pega as nossas unidades novas, por exemplo, se eu pegar a nossa unidade mais recente, uma que fica no interior, no centro-oeste do Paraná, uma unidade de 2.000 pessoas, né? Lá a gente tem 30% dessa unidade inteira de mulheres. Então, é muito... E se eu pego uma unidade minha muito antiga, que existe numa região muito próxima a essa, que existe desde a década de 50, 60, eu tenho lá, não 30%, eu tenho 15% de mulheres. Então, tem um pouco a ver com os esforços recentes. Essa fábrica de 2000 é uma fábrica que começou em 2016, de 2.000 pessoas, é uma fábrica que começou em 2016. Então, você já vê que já tem uma outra postura no ambiente fabril de indústria pesada, já temos lá 30% de mulheres, que é uma conquista, eu acho que é uma conquista que é o básico que a gente tem que fazer. Mas é uma coisa quando eu estou começando uma unidade nova e uma coisa quando eu tenho uma unidade antiga. Então, o que eu vejo é um progresso bem importante que a Klabin tem atingido, mas a gente ainda está muito insatisfeito com o estágio que a gente está e estamos investindo muito em treinamento, em contratação de mulheres, de pessoas de outras raças, ou de todas as raças, e de todas as orientações sexuais e também pessoas com deficiência. Então, isso hoje é uma prioridade no nosso processo de recrutamento e no nosso processo de desenvolvimento. Então, em todos os processos de promoção ou de contratação, tem essa questão de não ter o viés. Então, e com isso a gente tem progredido em termos de liderança, por exemplo, 2 pontos percentuais por ano, né? Então, eu tenho crescido de forma significativa em direção ao objetivo, embora o crescimento está sendo bom, embora eu não estou lá ainda, você entendeu? Mas sim, a gente vai ser uma empresa exemplo. A gente vai ser uma empresa exemplo. Até 2030 vamos ser uma empresa exemplo em todos esses quesitos que você trouxe. Eu tenho certeza disso. E é um processo, né? E acho que ter consciência de onde você está, de onde você quer chegar, também é um excelente caminho, né? Ter esse diagnóstico, essa clareza, né? Ainda estamos bem, mas poderíamos estar muito melhores e vamos caminhar para isso. E estamos engajados com essa causa. Muito legal, muito bom. Pelas perguntas anteriores, né, Sérgio? É claro, é possível ver que foi um ano de muitas mudanças, adaptações. Você falou também sobre a grande capacidade da Klabin de se adaptar, né? De pensar aí no futuro, construir esse futuro. Qual que foi o desafio de lidar com uma mudança cultural tão grande? E ainda, como você contou, com a aquisição aí da International Paper e fazendo isso tudo de forma digitalizada, eu tenho certeza que você, na tua cadeira, que é ainda maior do que recursos humanos, você tem a parte de comunicação, de TI, mas
até com o chapéu de RH, eu tenho certeza que você foi muito protagonista e ainda tem muito por fazer, né? Quais os grandes aprendizados vocês tiveram até agora? O que você pretende fazer de diferente de agora em diante? E aí, um outro pedaço dessa nossa última pergunta, qual que é a sua visão sobre o futuro do setor de papéis no Brasil e o que vai mudar na nossa sociedade, nas relações humanas e profissionais? Porque tiveram muitas mudanças, né? Tudo isso nos ensinou muito, enfim. Essa é uma pergunta para um grande filósofo pensador, mas aqui, com o meu conhecimento, né, com a minha experiência, um tema que é importante é a questão da cultura, né, a gestão da cultura. Ela tem que ser compartilhada. Não é recursos humanos que definem uma cultura. A cultura, por ser um conjunto de ações, né, que repercutem numa forma de ser, é uma coisa que tem que ser sempre discutida, sempre colocada sobre a mesa, e as pessoas têm que discutir se a gente está levando a cultura para o lado que a gente acredita que a cultura tem que ir, né? E isso tem que ser feito com todas as gerações, com toda a diversidade junto na mesa, senão a gente vai criar a cultura que um grupo específico quer. Então, é uma coisa geral, que tem que ser atrelada à estratégia de negócio, que tem que ser atrelada à estratégia da sociedade. Então, é um tema de discussão permanente. O que a pandemia fez foi que essas discussões foram explicitadas e vocalizadas muito tempo por muita gente, aqui na Klabin e em vários outros lugares. Então, podendo chamar de cultura ou não, o que foi importante nesse período todo, e sempre foi, mas nesse período foi mais notório, é a colaboração, é não trabalhar em silos, é ouvir o que o outro tem a dizer, é tentar entender e antecipar, ver qual é a melhor solução, colocar a pessoa no centro, a saúde. Então, o que a pandemia trouxe foi essa discussão e essa escolha por esse modo de ser, né, onde é por meio de pessoas que você chega em qualquer lugar. Então, foi um caminho bem importante, um aprendizado bem importante durante a pandemia, junto de como a gente pode usar o meio digital e como faz falta um abraço de verdade, né? E como a gente é privilegiado, outra coisa importantíssima, né? E o que eu espero é que isso traga mais e mais, e acho que o surto, a onda ESG tem a ver com isso, uma questão de consciência do que você consome, para que você consome, de esse produto é feito do quê, esse produto, que valor ele realmente traz para você, você precisa consumir, não precisa, o que vai acontecer com o lixo que você descarta. Então, essa grande consciência é uma mudança muito importante para o planeta, que eu acho que tem a ver tudo com o setor de papel, por isso que a gente é mais privilegiado ainda, né? Porque quanto mais consciente for o consumo, mais importante é o papel como embalagem, né? Enfim, tentando amarrar a questão de cultura e crescimento e a sociedade, se for essa consciência no consumo, essa consciência com relação ao outro, essa consciência do ser humano, nesse novo patamar que a gente tem refletido abertamente e explicitamente, a gente vai construir um mundo melhor. Sensacional, muito bom, muito bom. Sérgio, muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço. Que o Brasil possa contar com mais líderes de recursos humanos e líderes em geral e pessoas tão especiais aí como você. Foi realmente um privilégio. Obrigada. O privilégio foi meu e obrigado pela oportunidade. Um abraço.